O sábio que salvou o mundo do rei demônio foi traído pelo seu próprio povo e jogado no Vale dos Mortos. Por 10 anos silenciosos, seus ossos não lembraram de nada além de traição. Mas o sábio se levantou novamente como um morto-vivo. Agora, como o novo rei demônio, ele busca a paz mais uma vez, mesmo que precise travar uma guerra para arrancá-la dos vivos. Foi isso que sua amada desejou: justiça, vingança, salvação. Ele já não se importa mais com a diferença entre elas. Quando a esperança morre, apenas a ira se levanta. Ele é a ruína do mundo ou sua salvação final? Vamos descobrir. A história começa com uma criatura sentada em uma sala escura, segurando uma esfera com um crânio dentro. Ele se perguntava se algum dia haveria novamente quando construísse o mundo com que Claire sonhava. Muito antes, o protagonista estava na beira de um abismo com uma garota, com as mãos algemadas, e ele pensava que a pessoa mais importante de sua vida estava ao seu lado. Uma multidão de pessoas maldosas estava diante deles, desejando sua morte e dizendo em voz alta que aqueles monstros profanos deveriam ser amaldiçoados. Como ousaram traí-los? Eles eram uma vergonha para o seu país. Um homem que estava por perto exigiu silêncio em voz alta. Depois chamou pelo sábio Dwight Garvett e pela heroína Claire Barton. Ele disse que esses eram os nomes de aqueles que derrotaram o rei demônio, que queria mergulhar o mundo na escuridão. Esses dois eram pessoas nobres. Eles personificavam a sabedoria de toda a humanidade. Ele concordava com isso e pensava que ela era uma heroína. Ela era sua companheira de batalha, com quem completou inúmeras missões lado a lado. Além disso, ela era a única pessoa que ele realmente prezava. O homem disse em voz alta que, no entanto, as almas dos antigos heróis estavam corrompidas. A multidão começou a jogar pedras neles e uma atingiu a testa de Claire. Então ele declarou em voz alta que os dois queriam se tornar os próximos reis demônios, planejando mergulhar o mundo deles no caos. Então, decidiram jogá-los no Vale dos Mortos. O protagonista ficou indignado com aquilo e disse em voz alta que não era verdade. Eles não tinham a intenção de se tornar reis demônios. Alguém havia conspirado contra eles. Afinal, foram eles que derrotaram o Senhor Demônio e salvaram o mundo. Os guardas o derrubaram no chão, e o homem declarou em voz alta que ele estava mentindo e que era maligno. A multidão o apoiou. Eles acreditavam nele. Com uma expressão de desagrado, ele pensou que mesmo que conseguisse tirar aquelas algemas, não poderia usar feitiços. Por causa disso, o rei se aproximou deles e disse com uma expressão séria, ele disse que eles eram servos do rei demônio. Ele afirmou que havia cometido um erro ao conceder a eles a honra de serem heróis. Apenas a morte seria a retribuição por seus pecados. Ele o chamou de demônio. Ele então se virou, chamou Claire em voz alta e disse que eles deveriam escapar, que os dois certamente conseguiriam lidar com aquilo. Ela recusou e, com uma expressão calma, disse que eles queriam paz no mundo, afinal. Se alcançassem isso sacrificando-a, ela aceitaria de bom grado. Se ele quisesse viver, deveria fugir sozinho. Eles tinham medo, já que foram os dois que conseguiram matar o rei demônio. Mesmo que ele escapasse, não o procurariam. Ele olhou para ela com uma expressão triste e pensou que não era isso que queria dizer. Ele apenas queria continuar ao lado dela. Ela chamou o nome dele e ele perguntou, preocupado, o que havia acontecido. Ela disse que sentia muito por tê-lo arrastado para aquilo e que era grata por ele ter permanecido ao lado dela. Ele começou a chorar, recusou e disse que quem deveria pedir desculpas era ele. Naquele momento, o rei ordenou a execução deles, e os guardas atravessaram os dois com suas lanças. Eles se olharam. Ela sorriu antes de morrer,
e ele permaneceu consciente, ficando extremamente furioso. Ele ouviu a multidão ao redor começar a comemorar e virou-se para eles com uma expressão de grande desprezo no rosto. Olhou para seus rostos cheios de zombaria e se perguntou se era isso que eles queriam, se aquele era o mundo com o qual a heroína sonhava. O rei também observava aquilo com um grande sorriso no rosto, após o que os guardas dispararam várias flechas contra eles. Os dois foram jogados do penhasco, e ele pensou que, em uma fração de segundo, tinha visto a verdadeira essência daquele mundo. Depois de algum tempo, ele se perguntou quanto tempo já havia passado. Infelizmente, não podia dizer com certeza. Ele já não lembrava quantas vezes havia gritado, abraçando o corpo em decomposição dela. Todos ali, quem quer que fossem, estavam mortos. Ele era o único naquele vale que havia assumido a forma incomum de um morto-vivo. Uma malícia monstruosa podia ser sentida. Ele nunca se tornaria um cadáver silencioso e se recusava a desaparecer daquela forma. O que deu errado? Por que ele estava ali? Por que estava segurando nos braços o corpo decomposto de seu primeiro amor? Enquanto fazia perguntas a si mesmo e tentava respondê-las para não perder a consciência nem por um segundo, ele finalmente viu a verdade. Será que ela havia cometido um erro? O mundo já não estava apodrecido há muito tempo? Ele abaixou a cabeça, chamou por Claire e disse que ela tinha boas intenções. No entanto, seus métodos estavam completamente errados. Ele colocou cuidadosamente o esqueleto dela no chão e pensou que era impossível que o coração pacífico dela tivesse seguido o caminho errado. Então, ele realizaria o último desejo dela. Era seu dever como assistente fiel. Ele ergueu as mãos acima da cabeça e disse que ela estava certa, mas ao mesmo tempo errada. Ceder à multidão foi o erro dela. No entanto, ele traria a paz de uma maneira mais eficaz. Ele consertaria toda a sujeira que existia dentro dele. Destruiria aquele que havia perdido o caminho. Mas primeiro havia algo que precisava resolver. Em seu estado atual, ele não podia fazer nada. Ele precisava de poder. Muito poder. O suficiente para fazer o mundo inteiro considerá-lo seu inimigo. Ele percebeu um fio escuro de energia que chamou sua atenção e pensou que o miasma do Vale dos Mortos não tinha fim. Era perigoso para os seres vivos, mas mortos-vivos de alto nível podiam absorvê-lo. Ele tirou o capuz, levantou as mãos e tentou absorver toda aquela energia. Começou a gritar alto e percebeu que, junto com o miasma, também estava absorvendo a dor das pessoas, suas inúmeras memórias e experiências. Nem todos conseguiriam suportar um volume tão grande de informações. Ele foi arremessado vários metros para trás por aquela energia e pensou em como aquilo era doloroso. Se ainda fosse humano, seu cérebro teria fritado instantaneamente. Era assim que doía. Ele não conseguia sequer mover um dedo. Doía, mas sua garganta ainda não conseguia emitir um som. Ele faria qualquer coisa pela paz e por sua vingança. Não podia simplesmente desistir e morrer ali. Depois de recuperar os sentidos da dor, ele absorveu todo o miasma do Vale dos Mortos. Sentia um poder mágico enorme dentro de seu corpo. Esse poder superava até mesmo o poder do Rei Demônio que eles haviam derrotado. Ele imediatamente entendeu como usar suas novas habilidades. Os cadáveres que enchiam o vale, ele transformou em seu exército de esqueletos. Ele olhou para o esqueleto de Claire no chão e pensou que havia usado seu poder em todos. Então, por que ela era a única que não havia voltado à vida? Ele cuidadosamente envolveu os ossos dela em um pano. Depois começou a subir pelos esqueletos que se estendiam até a saída. E pensou que aqueles que a mataram seriam os primeiros. Eles certamente receberiam sua recompensa. Se esta era não os aceitava, então ele se rebelaria contra ela. Ele criaria um mundo sem sofrimento. Ele subiu para fora, onde foi imediatamente notado por um esquadrão de guardas, e eles perguntaram: "São mortos-vivos?" O protagonista olhou para eles e pensou que aquele era o vale onde foram executados,
sob os gritos furiosos do povo da cidade. Com um movimento rápido da mão, ele esfaqueou um deles na garganta e pensou que aquela batalha seria o começo de uma nova história. Os outros guardas ficaram muito surpresos com isso e perguntaram em voz alta: "Não é só um esqueleto?" Ele jogou o corpo do guarda morto contra eles, e eles gritaram que deveriam atirar logo e matá-lo. Os arqueiros dispararam várias flechas, mas as setas não causaram nenhum dano a ele. Eles começaram a ficar muito nervosos por causa disso, e o guarda que havia sido morto recentemente ressuscitou e mordeu um deles no pescoço. Os guardas ficaram ainda mais nervosos, e ele observou aquilo e pensou que eles estavam se transformando em ghouls. "É assim que minha maldição funciona. Interessante", pensou. Os guardas olharam para o abismo e gritaram: "A situação está ruim. Os esqueletos estão avançando. Estão subindo um atrás do outro." Um deles ordenou reforços enquanto os esqueletos corriam em direção a eles. Ele observou e pensou que talvez os soldados fossem mais fortes e experientes em combate. No entanto, havia muito mais esqueletos. Em um instante, uma maré de ossos brancos engoliu todo o campo de batalha. Um dos guardas tentou atacar Dwight, gritou desejando sua morte e disse que aquele monstro profano deveria voltar para o inferno. No entanto, os guardas rapidamente perderam a batalha, e ele percebeu que, antes mesmo de notar, agora não tinha apenas esqueletos do Vale dos Mortos, mas também soldados que haviam se juntado ao seu exército, transformando-se em ghouls. Um dos últimos soldados o observou balançar seu porrete, e ele pensou que talvez seu trabalho ali estivesse terminado. Depois de matá-lo, ele olhou para a multidão de mortos-vivos que agora preenchia a fortaleza e pensou que aquilo realmente havia se tornado uma horda inteira. Com um movimento rápido, limpou o sangue de sua arma e pensou que os habitantes da capital deveriam estar esperando por ele. Ele seria aquele que os apagaria da face da terra. Ao mesmo tempo, no castelo, um mensageiro entrou na sala, chamou Sua Majestade e anunciou em voz alta que os guardas que protegiam o Vale dos Mortos haviam parado de responder. Uma horda de mortos-vivos estava indo em direção à capital. Ele disse que deveriam reunir todos os magos sagrados e que não podiam permitir que eles se aproximassem do castelo. Os guardas que estavam na muralha olharam para baixo e anunciaram em voz alta que uma horda de mortos-vivos estava no horizonte. Eles estavam se aproximando, então precisavam se preparar. Surpreendentemente, eles realmente estavam ali. Mas por que havia tantos? O protagonista observou aquilo e pensou que eles haviam descoberto que ele estava vindo e decidiram se preparar. Magos e arqueiros estavam posicionados na muralha. Essa era uma estratégia comum usada contra mortos-vivos. Nada mal. Ele viu uma chuva de flechas voando em sua direção e imediatamente lembrou de sua própria morte. Usou uma barreira para se proteger e pensou que aquilo era louvável, claro. Mas eles o subestimaram. Para eles, aquilo era apenas uma horda comum de mortos-vivos. Por isso, enviaram apenas arqueiros. Mas agora ele mostraria quem realmente era. Ele ergueu a mão, apontou para as muralhas do castelo e lançou uma enorme bola de fogo. Os arqueiros que foram atingidos começaram a gritar de dor, e ele olhou para sua própria mão e pensou que agora entendia tudo. Ainda era bom que continuasse forte o suficiente. Ele conseguiu abrir um buraco no portão. No entanto, comparado ao poder mágico que possuía em vida, ele definitivamente havia se tornado ainda mais forte. Uma quantidade de poder como aquela era simplesmente incrível. Os habitantes da cidade perceberam a enorme explosão na muralha e ficaram muito assustados por causa disso e começaram a correr na direção oposta. Os habitantes da cidade começaram a fugir, mas os esqueletos entraram na cidade e rapidamente os alcançaram. O protagonista também entrou na cidade. Viu uma criança chorando deixada no chão e se perguntou: foi isso que ela tentou proteger com tanta força? Eles estavam tão felizes com a execução deles, mas ainda não sabiam a verdade. Perto dele, um homem estava caído no chão com crianças. Ele jogou uma pedra nele e gritou que aquele demônio não deveria chegar perto deles. Por causa disso, ele se lembrou novamente de como os aldeões chamaram ele e Claire daquela forma no momento da execução e pensou que, então, ele se tornaria exatamente aquilo que eles acreditavam que ele era. Depois disso, ele continuou pela rua,
onde encontrou um esquadrão de arqueiros se preparando para defender o lugar. Ele olhou para eles e percebeu que as pontas das flechas estavam brilhando, o que significava que estavam cheias de poder mágico sagrado, a melhor arma contra mortos-vivos. Mesmo assim, ele não permitiria que machucassem ela novamente. Os arqueiros começaram a atirar nele, acertando-o com suas flechas, e ele começou a gritar de dor. Ele sentiu uma dor intensa e pensou que seu corpo estava sendo purificado e que seus ossos estavam se desfazendo. Ele caiu no chão, e os guardas olharam e disseram que haviam conseguido. Haviam destruído o líder deles. No entanto, o miasma moveu-se para o esqueleto mais próximo e ele imediatamente transferiu sua consciência para ele. Ele pensou que, como imaginava, aquilo não poderia prejudicá-lo. Toda a sua horda de mortos-vivos, cada um deles continha uma parte de sua magia. Portanto, mesmo que seu corpo fosse destruído, ele poderia facilmente transferir sua consciência para outro. Em outras palavras, enquanto tivesse uma horda de mortos-vivos, eles nunca poderiam destruí-lo. Os guardas ficaram muito surpresos com isso e gritaram: "Ele voltou à vida? Não tenham medo, continuem atacando." Dwight acenou com a mão e pensou que aquilo já era suficiente de experimentos por hoje. Ele começou a transformar os esqueletos que os arqueiros haviam derrotado, e eles avançaram novamente para o ataque. Ordenou que os guardas fossem devorados, e então pegou novamente a bolsa com os ossos de Clary. Ele olhou para ela e pensou que aparentemente não haviam danificado seus restos. Até mesmo sua magia protetora havia se tornado mais forte após a morte. Com a ajuda da magia, ele conseguiu ver o rei através de várias paredes e percebeu que ele estava em seus aposentos no último andar. Mesmo com o ataque à capital, ele não havia fugido. Provavelmente estava confiante de que seus soldados poderiam lidar com tudo aquilo. Um verdadeiro tolo. Ele chegou até aquela sala, olhou para a fechadura e percebeu que havia várias camadas de barreiras mágicas, além de uma maldição que seria passada para qualquer um que ousasse tocá-la sem permissão. Ele começou a destruir aquela barreira mágica com as próprias mãos e pensou que era uma proteção muito bem elaborada. Logo depois, deu um forte chute e derrubou a porta. No centro da sala estava um rei envelhecido, que o chamou de morto-vivo amaldiçoado e perguntou o que ele queria. O protagonista olhou para ele com um olhar assustador, disse seu nome e perguntou se aquele nome significava alguma coisa para ele. O rei ficou muito surpreso com o que ouviu e disse em voz alta que aquilo não podia ser verdade. Era impossível. 10 anos atrás, graças a isso, ele percebeu quanto tempo havia se passado desde a morte deles. Os esqueletos restantes entraram na sala e ele disse que sabia que era difícil acreditar. Ele mesmo estava surpreso. Uma multidão de esqueletos agarrou o rei, jogou-o no chão e ele gritou perguntando o que estavam fazendo. Será que ele sabia quem ele era? Eles deveriam soltá-lo imediatamente. O protagonista caminhou até ele, olhou de cima e disse que havia retornado do Vale dos Mortos para trazer ordem a este mundo apodrecido. O rei não conseguia acreditar em suas palavras e disse que inúmeras pessoas haviam sido executadas naquele vale, e nenhuma delas havia se transformado em mortos-vivos. Ele mostrou a bolsa que carregava e disse que não se importava com isso. Perguntou por que haviam feito deles traidores. Ela não merecia morrer. Ele começou a lembrar do passado e disse que ela sempre rezava por aquele mundo e, mais do que qualquer pessoa, odiava a guerra. Somente ela, e mais ninguém, merecia carregar o título de grande heroína. O rei olhou para ele e disse que era exatamente por isso que ela havia se tornado um problema. Ele ficou chocado com o que ouviu e perguntou o que ele tinha acabado de dizer. O rei explicou que depois da morte do rei demônio, o mundo mudou drasticamente. Eles já não precisavam mais de heróis. Eles haviam se tornado apenas um incômodo. Pessoas com um poder tão imenso já não eram úteis para o rei e poderiam até se tornar uma ameaça para o próprio reino. Ele pensou por alguns segundos e perguntou com uma voz séria: "Então você está dizendo que a executou porque isso era conveniente para você?" O rei concordou em voz alta, com uma expressão insana no rosto, e disse que afinal ele era o rei. Era culpa deles mesmos. Deveriam ter sido bons e deixado que ele os usasse. Depois de dizer tudo isso, ele começou a rir alto.
O protagonista percebeu que ele havia perdido completamente a sanidade e disse que já tinha ouvido o suficiente. Eles deveriam silenciá-lo. Os esqueletos começaram a matar o rei, e ele ainda gritou que tinha razão em executá-los. Ele havia feito aquilo pelo bem do reino. Quando o rei morreu, o protagonista caiu de joelhos, mas então olhou para o lado e viu a espada de Claire pendurada na parede daquela sala. Ele começou a se aproximar e pensou: esta é a espada dela. Se quiser, também posso organizar toda essa história como um roteiro narrado, igual vídeo de YouTube ou anime recap, para ficar mais natural de ler ou narrar. Afinal, aquilo era uma lembrança preciosa. Ele deveria levá-la consigo. Assim que pegou a espada nas mãos, sentiu uma energia forte e pensou que parecia que aquela espada havia sido dele todos esses anos. Ele nem precisava balançá-la para ter certeza. Talvez o miasma tivesse transferido tudo para ele, as memórias e o conhecimento de todas aquelas pessoas mortas. Essencialmente, ele havia obtido todas as técnicas da espada de um herói. Mas será que ele poderia usá-la? Ele se lembrou de quando ela chamou seu nome antes de morrer e disse que era grata a ele por sempre estar ao seu lado. Ele pensou que consideraria aquilo o presente de despedida dela. Depois disso, voltou para a sala do trono. Enquanto toda a cidade era tomada por um exército de monstros, ele caminhou em direção ao trono e pensou que a capital havia caído. Depois de 10 longos anos, finalmente havia acabado. Agora ele poderia passar para o próximo passo. Aquele lugar se tornaria a base deles. Ele se sentou no trono, fincou a espada à sua frente e pensou que aquilo era bastante irônico. Quem imaginaria que o sábio que participou da destruição do Rei Demônio acabaria se tornando um morto-vivo e atacando as pessoas? Quem sabe como as coisas podem acabar nesta vida? E foi assim que ele criou o país dos mortos-vivos. Algum tempo depois, um homem estava conduzindo uma carroça em direção ao castelo, mas percebeu uma energia sombria acima da cidade e perguntou o que era aquilo. Ao mesmo tempo, Dwight tentou beber vinho, mas o líquido simplesmente atravessou seu corpo. Ele pensou que, como esperado, não podia comer nem beber. Ele olhou da varanda para a multidão de mortos-vivos que caminhava sem rumo pelo pátio. Pensou que, naquele momento, densas nuvens de miasma estavam se espalhando por toda a capital, tornando-a um ambiente inadequado para organismos vivos. Apenas ontem, as ruas da cidade estavam cheias de vida. Isso o fez pensar bastante, mas ele não se arrepende nem um pouco de ter feito isso com as próprias mãos. Claro, isso é apenas o começo, e tudo ainda está por vir. Depois de todo o tormento que teve de suportar no Vale da Morte, ele percebeu uma coisa. Quando o mal aparece no mundo, a humanidade se une contra ele. A humanidade precisa lutar pela sobrevivência. O mal conhecido como Rei Demônio era exatamente esse tipo de ameaça. Todos queriam derrotá-lo tanto que chegaram a formar alianças com outros países. O equilíbrio foi quebrado por ninguém menos que eles mesmos. A ideia de que destruir esse mal levaria à paz estava errada desde o começo. A única coisa que aguardava depois da paz era a guerra civil, batalhas brutais e intermináveis entre países. Assim que o mal representado pelo Rei Demônio foi destruído, esses países começaram imediatamente a atacar uns aos outros. A palavra paz deixou de existir na mente das pessoas. A verdadeira paz virá quando esse mal imortal governar o mundo. Por isso, ele se tornará o novo Rei Demônio. Ele não planeja reduzir o mundo inteiro a cinzas, mas também não deixará ninguém descobrir suas verdadeiras intenções. Ele também não pode permitir que alguém o derrote, pois quer incutir medo eterno neste mundo. Esse é o mal necessário que o novo Rei Demônio deve se tornar. Se ele decidiu se tornar o Rei Demônio, então precisa de um exército para sustentar esse título. Primeiro, precisa de servos. Embora já tenha muitos, ele precisa de um com poder mágico. Ele liberou uma poderosa energia sobre um grupo de mortos-vivos próximo a ele e pensou que, se fundisse os mortos,
Eventualmente conseguiria criar um único morto-vivo poderoso com vontade própria. Essa era uma das habilidades que ele recebeu no Vale dos Mortos. Ele conseguiu fazer isso, e diante dele apareceu um esqueleto com grandes chifres, que perguntou: "Foi você que me criou?" O protagonista olhou para ele e pensou que parecia ter conseguido invocar o esqueleto mais forte. Ele tinha uma quantidade enorme de poder mágico, como imaginava. Sem dúvida, poderia rivalizar com o Rei Demônio que eles haviam derrotado no passado. Ele confirmou que foi ele quem o criou, mas percebeu que talvez não pudesse controlá-lo. Felizmente, pelo menos a criatura sabia falar. Se podiam se comunicar, talvez pudessem chegar a um acordo. De repente, aquela criatura lançou magia contra ele, e ele pensou que precisava retirar o que havia dito. Eles não conseguiriam terminar a conversa. A criatura havia enlouquecido. Ele desviou do primeiro ataque e depois usou magia para refletir o próximo ataque daquele monstro. A criatura começou a rir alto e disse: "Nada mal. Sem dúvida foi você quem me criou." Ele olhou para o monstro e percebeu que ele havia transformado o miasma em um par de asas, além daquele ataque de relâmpago. Ele era muito bom em controlar o miasma. Talvez ele não tivesse chance contra aquela criatura se tivesse lutado com o nível de controle que tinha antes. Ele atacou com uma energia mágica extremamente poderosa e pensou que não era à toa que havia sido chamado de sábio. A criatura sobreviveu e ficou de pé dentro de uma nuvem de fumaça depois disso, e disse que aquele havia sido um ataque magnífico. Ele começou a concentrar uma energia extremamente forte e disse em voz alta que agora ele deveria contemplar seu verdadeiro poder. O protagonista começou a bloquear aquele ataque extremamente poderoso e pensou que cada relâmpago tinha um poder destrutivo simplesmente incrível. A magia daquela criatura realmente podia ser chamada de alto nível. Um feitiço assim poderia destruir um exército de 10.000 soldados em um piscar de olhos. A criatura riu alto e perguntou: "Gostou do meu relâmpago? Impressionante, não é?" Ele criou várias barreiras diante de si e disse que aquilo realmente era um espetáculo. Um ataque daquele tipo poderia ser bloqueado até mesmo pelos mais técnicas de baixo nível. Ele pensou que a recompensa do Vale dos Mortos era realmente enorme. Quando ainda estava vivo, ele se gabava de possuir um poder mágico incrível, mas ainda era humano. E um ser humano tem um limite para o quão forte pode se tornar. Agora, porém, tudo é diferente. Agora ele está mais forte do que nunca. Ele criou várias grandes estacas de energia atrás de suas costas e disse que a criatura deveria aprender algumas boas maneiras primeiro. Ele atacou a criatura, o que a surpreendeu bastante, e ela gritou: "Que diabos é isso?" Logo em seguida, ela foi perfurada por uma enorme estaca, mas se recuperou rapidamente. Dwight apontou a mão para a criatura e disse que nem precisava se esforçar. Usou magia para cortar rapidamente suas asas, e a criatura caiu no chão. Ela tentou se levantar. Ele se aproximou e perguntou se agora ela poderia ouvi-lo. Ele não queria lutar com ela. A criatura então criou muitas mãos armadas com armas e soltou um grito muito alto. Ele criou uma espada em sua mão, chamou mentalmente por Senhora Claire e disse que pedia permissão para usar as habilidades que ela havia lhe concedido. Ele começou a atacar exatamente como ela, e com um golpe extremamente forte de espada, causou danos devastadores ao corpo da criatura. Ela caiu no chão. Ele ficou ao lado dela e começou a absorver energia de seu corpo. Pensou que havia absorvido toda a magia e todo o miasma que ela possuía. Agora a criatura não tinha nenhuma chance de lutar de volta. Caída no chão, ela disse que ele deveria matá-la. Admitia a derrota. O protagonista olhou para ela e disse que não faria isso. Caso contrário, por que teria criado ela?
A criatura perguntou o que ele queria dizer. Ele estendeu a mão e disse que queria que ela se tornasse sua subordinada. Ele poderia subjugá-la completamente à força, mas, se possível, preferia dar a ela liberdade de escolha. Ela se juntaria a ele? Ele ficou ali por alguns segundos com a mão estendida. A criatura pensou que aquele morto-vivo tinha uma autoestima muito alta, mas suas habilidades de combate eram simplesmente impecáveis. Seria grata se pudesse ajudá-lo a partir de agora. Então a criatura apertou sua mão em sinal de acordo. Algum tempo depois, os esqueletos começaram a reconstruir a cidade, e ele percebeu que 3 dias haviam se passado. A maior parte das ruínas e dos corpos foi removida dos arredores do castelo. Seus subordinados fizeram um trabalho incrível. Então a criatura entrou em seu escritório e disse em voz alta: Senhor Rei Demônio, sua comida está pronta. Peço que me acompanhe até a sala de jantar, antes que esfrie. O protagonista olhou para ele, pediu desculpas e perguntou se não era óbvio que ele não podia comer nem beber. A criatura ficou muito surpresa e disse alto: Que idiota eu fui! Cometi o maior erro da história da humanidade. Então devemos escolher uma roupa para o Senhor. Ele se sentou à mesa e começou a pensar em como tudo havia acabado daquela maneira. Grom havia se tornado seu seguidor devoto. Sua rebeldia desapareceu em um instante, como se nunca tivesse existido. Agora ele tentava agradá-lo de todas as formas possíveis. Segundo ele, estava encantado com o objetivo que seu mestre buscava. Ele jurou servi-lo e fez um juramento ao Rei Demônio, tornando-se praticamente uma nova pessoa. Apesar de suas estranhezas, o protagonista o considerava seu subordinado mais confiável. Ele podia dizer com certeza que ele não o trairia nem o apunhalaria pelas costas. Agora ele precisava pensar em algo importante. Naquela manhã, ele havia anunciado sua existência para todo o reino. Na mensagem também escreveu que, se jurassem lealdade a ele, não atacaria suas terras. Era melhor que o seguissem, porque ele não queria começar uma guerra. Ele se perguntava como o reino reagiria ao surgimento de um novo rei demônio. Também estava curioso sobre a reação dos países vizinhos. Ele tinha certeza de que eles enviar forças para escravizá-lo. Eles provavelmente já devem estar recrutando magos dentro do estado. Ele precisa preparar um séquito digno de um rei demônio. Precisa de aliados como Grom, que possuem individualidade. De qualquer forma, eles ainda estão longe de seu objetivo. Precisam se esforçar muito para torná-lo realidade. Ele sabia que Claire não voltaria. Mesmo com suas habilidades atuais, ele não conseguia transformar seus restos em um morto-vivo. Talvez a alma dela se recuse a voltar. Ou talvez sejam suas próprias emoções conflitantes que estejam impedindo isso. De qualquer forma, ele fará tudo o que for possível para trazê-la de volta à vida. Grom veio até ele, chamou-o e disse que havia recebido um relatório. Dwight perguntou se alguém já havia dado o primeiro passo. Grom respondeu que, aparentemente, o território mais próximo deles já havia enviado seu exército. Eles estavam marchando às pressas em direção à capital. Ele pensou que, como imaginava, eles queriam retomar sua preciosa capital. O rei estava morto e o coração do estado havia sido destruído. Os nobres certamente não ficariam parados. O que o preocupava um pouco era o fato de que eles conseguiram reunir um exército em apenas 3 dias. Então ele disse que iria pessoalmente até lá. Ele mostraria a todos que o Rei Demônio havia ressurgido. O mundo inteiro. Então ele teria que fazer deles um exemplo de sua crueldade. Ele disse que deixaria o castelo sob responsabilidade de Grom. Grom se curvou e afirmou que protegeria o castelo do Rei Demônio com todas as suas forças. O protagonista começou a partir e pensou que seria melhor se eles simplesmente se rendessem imediatamente e o reconhecessem. Nesse momento,
Grom chamou seu mestre e pediu que ele esperasse um pouco. Algum tempo depois, um enorme exército de soldados marchava pela estrada em direção ao castelo. De repente, um portal apareceu acima deles, e dele surgiu o protagonista vestindo novas roupas. Antes disso, Grom estava segurando aquela roupa nas mãos e havia pedido para vesti-lo para uma ocasião tão importante. Precisamos mostrar a esses meros mortais como é um verdadeiro rei demônio. Ao mesmo tempo, perto do esqueleto de um pássaro que carregava uma carta, uma garota estava voando. Ela olhou para o pássaro e disse que aquilo era incrível. Mesmo sendo apenas um esqueleto, ele ainda conseguia voar. Que pássaro incomum! Quero saber o que diz essa carta. Ela pegou a carta, começou a lê-la e disse que aquilo significava que um novo rei demônio havia aparecido. Ela esperava por isso há muito tempo. Enquanto isso, o protagonista olhou para o exército humano e pensou que havia cerca de 20.000 soldados. Além disso, eles haviam criado uma barreira sagrada ao redor de si. Parecia que estavam realmente determinados a retomar a capital real. Mas como conseguiram reunir um exército tão grande em apenas 3 dias? Mesmo assim, ele não poderia simplesmente ficar parado e deixar que marchassem até a capital. Ele não era tão bondoso a ponto de permitir isso. Ele destruiria a sede de batalha deles ali mesmo. Depois disso, eles simplesmente não teriam mais vontade de lutar. Assim, ele acabaria com a batalha para os 2 lados. Esse seria o melhor resultado possível. Ele se lembrou de quando conquistou a primeira fortaleza e percebeu que sua mão começou a tremer. Ele fechou a mão em punho e pensou que já era tarde demais. Não havia mais como voltar atrás. Ele começou a concentrar energia diante de si e disse que eles se tornariam um exemplo. Sua mão precisava estar firme para que pudesse matar todos eles. Na batalha anterior, Grom havia controlado o miasma sem dificuldades. Agora era a vez dele fazer o mesmo. Ele criou uma enorme esfera de energia e pensou que veria o que aconteceria. Os soldados perceberam aquela gigantesca esfera e gritaram: "O que é isso? Estamos realmente sendo atacados pelo inimigo?" Eles começaram a disparar flechas contra a esfera, mas ela absorveu todas. Ele então lançou a enorme esfera contra o exército inimigo e ela colidiu com a barreira mágica. Os soldados perceberam que a barreira começou a rachar e gritaram que aquilo era ruim. "A barreira está desaparecendo! É inútil! Não podemos detê-la!" Logo depois, a esfera de energia quebrou a barreira e uma explosão poderosa ocorreu, arremessando os soldados em todas as direções. Uma enorme quantidade de miasma permaneceu no local da explosão, dividindo o exército em 2 partes. Os sobreviventes começaram a discutir em voz alta o que havia acontecido. As pessoas que ficaram presas naquela nuvem tentaram se levantar, mas de repente, mãos de energia apareceram e começaram a atacá-los. O protagonista pensou que havia conseguido fundir magia com o miasma. Agora só faltava que os mortos-vivos se levantassem e começassem a transformar outras pessoas em mortos, um após o outro. Ele já estava acostumado a ver aquilo, então não sentiu nenhuma emoção. Continuou atacando com projéteis mágicos cheios de miasma, e os soldados, muito assustados, perceberam sua presença. Os mortos-vivos começaram a se levantar e atacar as pessoas, e os sobreviventes restantes ficaram apavorados e começaram a fugir. Ele observou tudo do alto e pensou que aquilo já era suficiente. Que os sobreviventes espalhassem a notícia de quão poderoso ele era. Já haviam se passado 10 anos desde a morte do antigo rei demônio. Agora o mundo inteiro precisava saber que uma nova ameaça havia surgido. Uma que poderia exterminar toda a humanidade. Depois disso, ele se teleportou de volta para a fortaleza. Ele pensou que, quando ainda estava vivo, sua habilidade de teletransporte só podia levá-lo para lugares que estavam dentro de seu campo de visão. No entanto, neste novo corpo,
nada mais o limitava. Ter um exército de 20.000 combatentes era bastante conveniente. Além disso, eles possuíam um valor estratégico incrível. Ele nem sequer sentia o esgotamento de seu poder mágico. Parecia que, ao ter se transformado em morto-vivo, suas possibilidades haviam se tornado ilimitadas. Depois de ordenar que eles seguissem para o Vale dos Mortos, ele fez isso quase por instinto. O exército dos mortos obedeceu ao seu comando, e todos começaram a saltar para o abismo.